Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Tá começando mais um episódio do nosso podcast de saúde pública, o único podcast de saúde pública do Brasil, o Repórter SUS, que é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz. O nosso tema hoje é saúde pública nos BRICS. Nós fomos impulsionados e impulsionadas a trazer essa temática para o Repórter SUS, porque o nosso ouvinte Salati, há cerca de duas semanas e meia, pediu para que a gente fizesse uma análise sobre a universalização de um modelo SUS por meio do BRICS nos países do sul global. E por uma coincidência do destino que eu diria que é quase espiritual, a Fiocruz colocou na rua, em prática, tirou da mesa, logo depois que ele fez esse pedido para a gente, a primeira conferência dos Institutos Nacionais de Saúde Pública do BRICS. A gente não podia, portanto, perder a oportunidade de falar sobre esse tema. Já trouxemos um pouquinho desse tema no episódio da semana passada, quando conversamos com a vice-presidenta de Saúde Global e Relações Internacionais da Fiocruz, Lourdes Oliveira, e hoje a gente está aqui com o João Miguel Estefânio, que é assessor da presidência da Fiocruz para Assuntos Internacionais e relator geral da conferência, ou seja, tem tudo para trazer os detalhes desse evento para a gente e explicar o que é que pode sair dali para que a gente impulsione a saúde pública no sul global. Muito obrigada por estar aqui conosco em mais essa semana conversando sobre esse tema importantíssimo e sobre esse evento imprescindível para o BRICS. Valeu mesmo, viu, João? Eu que agradeço, Nara, você, toda a equipe do Repórter SUS e também os ouvintes do nosso podcast que estão aí atentos, né, às informações que a gente vai trazer. João, olhando um pouquinho da tua participação e do teu papel no evento e da tua formação, a gente entende muito sobre o evento em si e sobre quais são as ambições dele. Então, eu queria começar a nossa conversa falando sobre o que foi exatamente esse evento, por que ele foi realizado no Brasil e como é que foi a tua articulação nele, porque tem áreas que você atua como pesquisador e, enfim, como trabalhador da área da saúde que são muito essenciais para essa discussão e acho que comunicam muito sobre como é essencial também o evento. Com certeza, esse evento foi singular. Eu tive o prazer de ser o relator geral da conferência e não só relatando a conferência, mas todo o trabalho prévio que eu, junto com uma equipe maravilhosa, pessoas da Fiocruz super dedicadas com a saúde pública, com resultados concretos, a gente fez um esforço muito grande para conseguir engajar os países dos BRICS, para montar a agenda, uma agenda que conseguisse traduzir de fato aquilo que a gente realmente quer pautar no cenário internacional e na discussão do sul global. E eu também tive a grata oportunidade de presidir a mesa da discussão e da negociação com os países sobre a declaração da conferência, que eu posso dizer que a gente conseguiu chegar no consenso. E eu vou confidenciar para vocês aqui, para os nossos ouvintes do podcast, Nara, que esse foi o primeiro ano em que BRICS trabalhou com uma ampliação, né, com aquela composição ampliada. Então, até ano passado, na presidência da Rússia, BRICS era composto por 5 países, Índia, China, Brasil, Rússia e África do Sul. E a partir desse ano, foi aprovado ano passado, e a partir desse ano começou de fato a operar as reuniões, as conversas com 11 membros. Então, além desses 5 que eu mencionei, Egito, Etiópia, Indonésia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. E só de mencionar o nome dos países já deve vir uma interrogação na cabeça dos nossos ouvintes, né? Como conseguir fazer esses países tão diversos culturalmente, economicamente, em termos de ambições sociais, políticas, participação em cada uma das suas regiões, como fazer esses países cooperarem e trabalharem junto de modo a conseguir resultados concretos. Então, esse foi digamos, a nossa bandeira, nosso mote, de, vamos ter que fazer não só um movimento político de unir esses países, mas sair daqui da conferência com coisas concretas. E coisas concretas por quê?
A gente acredita muito fortemente, e aí a Fiocruz é uma expressão disso, que os Institutos Nacionais de Saúde Pública, eles trazem efetividade para aquilo que é feito de decisão política. Então, os governos lá em cima decidem politicamente, os atores políticos, alguns pouco técnicos, outros mais políticos, né? Depende da configuração de cada governo, e a gente consegue trazer isso para a materialidade, para a atuação prática, para chegar na população de fato coisas concretas, como a gente faz vigilância de doenças, a gente faz pesquisa, a gente produz medicamentos, vacinas, diagnóstico. Então, tudo que a gente consegue traduzir de decisão política para benefício da população. E essa conferência, ela nasce com esse sentimento de vamos traduzir decisões políticas num ambiente político desafiador, num contexto internacional mais desafiador ainda, de modo a conseguir fazer com que as nossas populações realmente vejam efetividade de todo esse esforço político, diplomático e técnico que está sendo feito aqui. Quando o João fala de contexto desafiador, a gente precisa explicitar, olha, gente, o mundo nunca foi fácil e nunca foi fácil negociar internacionalmente. Mas é fato que a gente tem visto nos últimos 10 anos uma retomada de determinadas ideologias que impactam e muito a garantia de direitos essenciais, e a saúde é um desses direitos. Então, como a gente falou semana passada, quando a gente conversou com a Lourdes, é quase um milagre reunir esses países e chegar a um consenso. A gente estava falando isso no contexto de um papo sobre o acordo das pandemias, que foi uma discussão difícil, e a gente não chegou a, como disse a Lourdes, ao ótimo, né? A gente chegou a um acordo, mas não ao ótimo. Então, João, o que a gente pode falar é que esse encontro dos BRICS aqui no Brasil, ele foi um pouquinho além, porque o consenso, pelo tom da tua voz aí, pelo que você trouxe para a gente na tua primeira resposta, foi um consenso, chegamos ao ótimo nesse caso, não terminamos com apenas o bom, é isso? Olha, chegamos ao ótimo. Que Posso bom. falar, eu acho que você conseguiu traduzir, Nara, porque a gente conseguiu colocar questões sensíveis. Obviamente que para negociação internacional a gente precisa trabalhar muito com palavras corretas, de modo a conseguir tentar burlar algumas especificidades de interesses de cada um dos países. Trazer para a agenda combate à fome e à pobreza, com parceria do Ministério da Saúde, do Ministério das Relações Exteriores, foi realmente muito bacana, e muito mais legal ainda foi ver a recepção dos países para essa temática. E, obviamente, considerando o contexto atual da presidência brasileira da COP30, a gente discutiu mudança climática e saúde. Então, como que os institutos podem trabalhar de maneira concreta nessas agendas? Não é só discutir política, que nós precisamos, por exemplo, precisamos ampliar o acesso a vacinas, diagnósticos e produtos para a saúde. Ok, vamos ampliar, mas como que nós, institutos nacionais, o que a gente recomenda que nossos governos façam para isso? E é curioso, eu não posso falar ainda abertamente da declaração, ela está seguindo um procedimento diplomático para ser liberada, a gente vai liberar muito em breve, apesar de ter alcançado consenso, como eu te disse. Mas tem um lugar, uma questão que eu acho muito curiosa, que eu até falei isso quando eu estava presidindo a sessão de negociação. Falar de fortalecimento de sistemas de saúde, o que vem na sua cabeça? Pode vir reconhecimento e treinamento de força de trabalho de saúde, pode vir estruturas, infraestrutura em saúde, hospitais, pode vir uso da saúde digital, prontuário eletrônico, pode vir produção local para garantir autonomia de abastecimento de... É um universo, se você parar para pensar, que para eu fortalecer um sistema com a lógica, eu estou falando com a lógica do SUS, que a gente se orienta pelo SUS. Aí, conversando um pouco com o que o Salat trouxe, realmente é desafiador pensar em um SUS de qualquer outro país do sul global. Mas as diretrizes, as premissas e o que nos motiva para defender esse sistema e fazer com que a gente consiga cotidianamente trabalhar para a melhoria dele, para realmente resolver os problemas que existem, levar essa lógica é muito importante. Então, quando eu olho determinação social, quando eu olho fortalecimento do sistema, eu tenho um mundo. E aí a gente incluiu na declaração, mas eu brinquei, né? O pessoal falou, é uma espécie de mapa. Como assim um mapa? Não, a gente não desenhou um mapa, né? Se eu fosse desenhar, o meu filho é muito melhor em desenho do que eu. Mas eu tenho certeza que um mapa em que a gente fala, olha, governos, para a gente poder fortalecer os nossos sistemas, nós acreditamos que você tem que fazer isso, 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 isso.
Em breve, quando a gente divulgar a declaração, eu vou contar com o seu apoio, Nara, para poder também espalhar isso para o máximo de pessoas possíveis e a gente poder ter é, todas as pessoas, os ouvintes aqui do Repórter SUS, tendo acesso a esse documento e poder realmente perceber o quanto que a gente teve cuidado em trazer efetividade para o que poderia ser só uma retórica política. Sem dúvida vai estar no brasildefato.com.br na hora, não há dúvida disso. João, a gente falando sobre esses, a gente não pode falar ainda da carta, ela vai sair daqui a pouquinho, né? São 2 semanas após o evento de prazo, a gente já está encerrando esse prazo, então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela numa matéria que você que está nos ouvindo vai ler lá no Brasil de Fato. Mas o que é que a gente pode falar sobre tradução do debate em ações práticas e coordenadas já para agora, assim? Se alguém perguntar, mas vocês ficam, se reúnem, ficam debatendo, e a gente que está aqui na ponta não fica nem sabendo, porque não chega na gente. Como é que a gente responde um questionamento desse? Há ações práticas a serem implementadas num curto, no médio prazo, a partir do evento? Eu vou te falar primeiro de uma questão prática que para mim é muito cara, que é a mitigar fragmentações e aumentar articulações. Além de trabalhar com BRICS, eu também tenho a grata oportunidade de trabalhar com G20. Então, G20 e BRICS, apesar de características diferentes, eles têm uma coisa em comum que são fóruns de articulação, não são fóruns de tomada de decisão, mas fóruns de países aí que têm alguma característica comum entre eles, sentam para conversar, articular e chegar em consensos. Tanto que as declarações de BRICS e G20, elas são baseadas em consenso. Se um país falar, eu não concordo com isso, não tem declaração. Pode ter outro documento, pode ter, então como a gente está presidindo o BRICS esse ano e ano passado presidimos o G20, né, o Brasil. E aí eu já posso te dizer, quando a gente montou a agenda, existem várias iniciativas e prioridades que o Ministério da Saúde elaborou para BRICS. E uma coisa muito bacana, até mesmo inédita, foi a primeira vez que a gente conseguiu identificar que cooperação em saúde global foi a primeira linha de prioridade do Brasil. Então, o Brasil trabalhou com várias prioridades em BRICS. Então, reforma institucional de BRICS, mudança climática sem a conexão com a saúde, só mudança climática, saúde, dentre outros temas. Mas a cooperação em saúde global foi a primeira. Isso trouxe um peso importante e uma responsabilidade para a gente, né? E ainda mais nesse contexto que eu falei antes para vocês, que a gente estava trabalhando pela primeira vez com a configuração ampliada do grupo. Tendo cooperação em saúde global e definindo uma série de prioridades que são caras para o Ministério da Saúde, a tendência é que essas iniciativas fiquem cada uma no seu silo, trabalhando de maneira muito comprometida com o resultado, mas ali. E a conferência, ela serviu, a gente trouxe dentro da agenda, oportunidade de cada uma dessas iniciativas, não todas, mas de maneira quase que holística, poder falar naquele grupo o que fizeram, trazer, e a partir daí você consegue identificar conexões entre as outras, e você começa a tirar a fragmentação e trabalhar em articulação. Não só intra-BRICS, que foi isso que eu acabei de explicar para você e para os nossos ouvintes, mas também com o G20. Esse ano, quem preside o G20 é a África do Sul, que é também membro de BRICS. Então, quando a gente deu bastante oportunidade de fala para a África do Sul, inclusive falas concretas, articular essa agenda com o que foi falado em G20. Por quê? A gente está uma só sociedade global, digamos assim, apesar das peculiaridades e questões regionais. Mas se eu estou lá no G20 fazendo um esforço diplomático muito grande, e a gente passou por isso ano passado, sabe, o desafio que a África do Sul está enfrentando esse ano. Eu estou aqui em BRICS, se a gente ficar cada um no seu canto conversando, a gente perde uma potência maravilhosa de poder trabalhar em conjunto. Então, a África do Sul veio representada com uma delegação de peso. A gente estava aqui com o diretor-geral do Departamento de Saúde, que é como o ministro da Saúde da África do Sul é uma figura política, e abaixo dele é o diretor-geral do Departamento de Saúde, que é uma figura técnica. Então, essa pessoa aqui, como se fosse o número 2 do Ministério, comparando um pouco com a nossa realidade aqui da estrutura do Ministério da Saúde do Brasil, ela veio pessoalmente para a conferência. Ela estava aqui o tempo todo. Ela e o deputy, o vice-diretor-geral também estava aqui com a gente. Justamente para conseguir trazer essa conexão importante entre BRICS e G20 e para trazer peso e importância para a discussão que estava sendo feita nessa agenda.
E um terceiro âmbito de articulação é a agenda que o governo brasileiro está preparando para a saúde na COP30, que vai ter o Dia da Saúde na COP30. Então, a gente também teve a oportunidade de colocar os institutos cientes desse movimento G20, BRICS, COP30, então vamos trabalhar de maneira integrada. Isso, para mim, já é um baita resultado prático, porque a gente desfragmenta esses esforços, a gente consegue trabalhar de maneira muito mais integrada e muito mais unida, né? Outro resultado concreto que foi muito interessante, e eu já te dou a palavra, Nara, é que a gente conseguiu criar consenso para estabelecer a rede permanente dos Institutos Nacionais de Saúde Pública. Então, a conferência foi um grande e muito bem sucedido primeiro passo, que a partir daí vai ter uma rede que vai se reunir periodicamente para conseguir decidir em grupos de trabalho coisas concretas que a gente começou a discutir na conferência. Então, o que a gente pode fazer, então, para melhorar a nossa vigilância de eventos, de efeitos adversos do clima na saúde, por exemplo? Então, os institutos vão se reunir, grupo de trabalho concreto, vão definir plano de ação para poder trabalhar nessa questão e em outras questões que foram levantadas durante a conferência. É muito interessante ouvir você falar que a cooperação em saúde é assunto número um no BRICS. Depois da pandemia, isso traz para a gente até um certo conforto, porque para vocês profissionais da saúde, a pandemia foi muito penosa. Para a população brasileira, muito penosa. Para nós do jornalismo em saúde, muito penosa. E ninguém quer viver essa verdadeira guerra sanitária novamente. A gente precisa realmente encontrar caminhos de cooperação para a gente resolver as nossas questões estruturais. A gente falou semana passada com a Lourdes sobre as doenças da pobreza, as doenças negligenciadas. A gente tem até 2030, temos 5 anos para resolver essa questão. E os países do BRICS são signatários desse compromisso, assim como o Brasil. E a gente teve essa experiência da pandemia também, que é uma experiência aterradora, que a gente não quer ver repetida. Num mundo tão conectado, é absurdo que países não consigam chegar a acordos para ter vacina, uma coisa tão básica, uma coisa tão elementar. E pelo que você está falando, João, essa solidariedade coletiva teve muito presente no encontro, porque eu estou vendo o teu rosto aqui na nossa conversa, os ouvintes não estão vendo, mas eu estou vendo que foi um encontro também de muita troca, com uma felicidade de estar ali nesse ambiente coletivo de solidariedade, né? E essa solidariedade faltou para a gente durante a pandemia, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem aí um novo caminho aberto no BRICS para uma eventual nova emergência sanitária, para outros assuntos da saúde que venham a surgir, como prioritários ou não, para superar as nossas questões estruturais na área da saúde do sul global, que apesar de diversos, tem questões estruturais muito semelhantes ligadas à desigualdade. Eu estou certa nessa minha leitura de que a solidariedade coletiva permeou o encontro e traz essas novas possibilidades? Você está certíssima, Nara. Inclusive, foi uma das questões que me deixou muito feliz. Eu acho que eu posso usar a palavra felicidade, porque a gente é feliz no que a gente faz, nosso trabalho é Claro. muito desgastante, mas eu fiquei feliz porque, inclusive, falei isso na sessão que eu estava presidindo. A gente teve resultados concretos que eu falei para você, tá? Vai ter declaração, eu vou trabalhar no relatório final, como eu sou relator geral da conferência, eu junto com uma equipe de relatores, para detalhar tudo que foi discutido, para conseguir trazer transparência para qualquer pessoa que queira acessar esse conteúdo no futuro. A gente vai ter o relatório final, provavelmente nos próximos 60 dias. Tem a declaração, vamos disponibilizar as apresentações, os países já permitiram que tivesse essa transparência. Então, a ideia é que a Fiocruz faça um domínio virtual para conseguir hospedar essas informações e, de novo, com certeza vamos contar com repórteres SUS para conseguir divulgar isso para a gente. Estamos aqui. Só que o que eu acho mais legal dessa solidariedade é que ela foi genuína. E eu tive a sensação, eu posso talvez estar enviesado, porque a gente se esforçou muito para fazer acontecer, e aconteceu e deu certo, mas eu tive a sensação e até retorno dos delegados e delegadas dos países, falando que ó, valeu a pena vir aqui. Nossa, a gente saiu muito melhor do que a gente entrou, que bom, vamos continuar em contato, vamos fazer isso acontecer, não vamos deixar isso morrer, não vamos deixar acabar aqui. E é o sentimento que me move como servidor público, que me move como cidadão, que me move como pai. É isso, é a gente conseguir realmente fazer coisas concretas que melhorem a vida das pessoas.
E estar junto com outras pessoas nesse propósito é muito lindo. Então, foi realmente muito feliz, esse sentimento trouxe muita felicidade no final. Então, assim, não é caridade. Pode ser caridade, mas não se trata disso, né? É um movimento político. Então, começou lá em 55, depois veio com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, em 2010, chegando na Agenda 2030, que você mencionou, né? Em 2015, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a gente vê com preocupação que os alvos não estão sendo alcançados como deveriam. A gente tá chegando já no final, faltam 5 anos. Tem um esforço muito grande dos países para conseguir sensibilizar os outros, que é importante num contexto em que a gente vê uma guinada contrária, uma guinada indo de alguns países importantes, né, que supostamente hegemônicos, indo para um caminho mais do unilateralismo e para se fechar para esse tipo de desenvolvimento, financiamento do desenvolvimento e cooperação. Então, é um movimento que eu tive a gratidão de estar compartilhando com pessoas de diversos países, pessoas que são pessoas chaves nas suas estruturas de saúde dos países que estiveram aqui, que vão realmente conseguir fazer com que a gente possa trazer, como eu disse, efetividade. Eu acho que eu falei muito efetividade, mas é porque realmente isso pauta a gente. Mas que bom, porque a gente quer efetividade, a gente quer coisas efetivas mesmo. Nossa, a gente está muito acostumado a eventos de cooperação internacional não darem nada, principalmente na área de meio ambiente, que é a que tem aparecido mais nas manchetes. Então, ouvir você falar dessa forma traz realmente uma esperança muito grande. Eu não acho que você está enviesado, não, dando um exemplo muito presente no nosso cotidiano recentemente, né? A gente está aqui falando de saúde. Mas a gente tem tido ataques dos Estados Unidos, que é um país poderosíssimo do norte global, a democracias, principalmente na área econômica. Temos o tal do tarifaço Trump e Bolsonaro aparecendo e se tornando um desafio para o Brasil. E o que a gente percebe na cooperação sul-global, até na área da economia, que é uma área muito conectada ao rentismo, ao ganho individual, a gente percebe uma certa parceria. É uma parceria que, óbvio, busca lucro, mas a gente percebe uma certa parceria para que esses países menores ou menos economicamente favorecidos consigam superar esse momento esquisito da economia global que a gente vive. Então, na área da saúde, eu tenho certeza que você não está enviesado e que esse espírito de cooperação é uma resposta a essa opressão histórica que é imposta ao sul global. Então, eu só tenho parabéns a dar para vocês, João, mas eu queria partir para o nosso desafio final, que a nossa conversa está chegando. Opa, Eu coloquei esse desafio para a Lourdes semana passada. Falei, Lourdes, vou te colocar numa saia justa. Ela falou, de jeito nenhum. Responder a nossa população não é saia justa. Então, eu queria que você participe. respondesse o nosso querido ouvinte que trouxe essa provocação para cá, depois de tudo que você viveu no evento, João. Você acha que dá para a gente levar o exemplo do SUS e universalizar a saúde pública democrática, como a gente vê no Brasil, para o resto do sul global por meio do BRICS? Ou é uma utopia que está muito lá no horizonte? Eu não acho que seja utopia. O Salete, ele estava inspirado quando ele provocou Opa! vocês, e vocês mais inspirados ainda em aceitar o desafio. Eu não acho que seja. Pode ser uma utopia se você pensar numa estrutura de copiar-colar. Isso eu acho que é muito difícil de acontecer por conta das especificidades que você mesmo mencionou, né? Então a gente tem questões culturais, sociais, econômicas, históricas, que fizeram com que é um processo de construção, que ainda está em construção. A participação social, que é um pilar importantíssimo do SUS, a gente não tem isso tanto em outros países, até mesmo olhando para a BRICS, não é uma realidade. Então, eu acho que copiar e colar o Sistema Único de Saúde, muito pouco provável. Mas, como eu disse logo no começo da nossa conversa, a gente conseguir pautar os princípios norteadores, as motivações, e fazer com que uma espécie de adaptação às especificidades da realidade locais, mas olhando essa lógica de saúde coletiva, saúde pela perspectiva ampliada, participação social, democracia sanitária, conseguir trazer isso. Eu acho que é possível, sim. Então, Salete, já que você colocou esse desafio, eu até gostaria de saber onde é que você atua nesse momento. Provavelmente você deve estar atuando na área da saúde, então se junta a gente nessa missão. É É isso. importante.
tomarmos forças para conseguir fazer com que isso aconteça. Um exemplo concreto, Nara, no G20 ano passado, um dos principais resultados do G20 na área da saúde foi o lançamento da Coalizão para a Produção Local e Regional, Inovação e Acesso Equitativo. Do G20, que começou no G20 já como se fosse uma espécie de spin-off, né? Saiu do G20, foi gerado ali, mas saiu do G20, hoje tem vida própria. Essa coalizão, ela é presidida pelo Ministério da Saúde do Brasil, que trouxe a ideia no passado, e o ministro Alexandre Padilha convidou a Fiocruz, na figura do presidente Mário Moreira, para fazer a secretaria executiva dessa coalizão. E essa coalizão, ela foi criada com bases concretas em políticas públicas que existem no Brasil, no nosso SUS, como, por exemplo, políticas para o desenvolvimento produtivo, parceria para o desenvolvimento produtivo, que é uma política pública que fomenta parceria pública e privada para poder trazer transferência de tecnologia e produção local de produtos e insumos importantes para atender a nossa população. Ela está baseada nessa lógica e ela exportou essa lógica, levando uma percepção para qualquer pessoa que queira aderir, não só global, que a gente pode trabalhar com essa mesma lógica para enfrentar doenças e populações negligenciadas. Então, esse é um exemplo concreto de que, olha, a gente está chegando ali, né? A gente dá para levar. Dá para levar premissa, dá para levar valores, dá para exportar experiências, dá para fazer cooperação concreta no que a gente vive aqui e também a gente com que os países vivem lá. Sim. Né? E não só essa felicidade que eu compartilhei, que você conseguiu identificar nos meus olhos, dessa sensação comum de solidariedade, mas eu também tive a grata oportunidade de conhecer mais os sistemas de saúde dos países ao longo de toda a presidência de BRICS, desde janeiro desse ano. E eu me deparei com números e com informações muito surpreendentes, assim, sistemas que são bons, que conseguem levar saúde para a população, conseguem erradicar a doença, que estão trabalhando também comprometidos que nem a gente. Então, isso foi uma grata surpresa de sistemas que eu nem sequer sabia que tinham um caráter voltado assim muito fortemente para esse olhar para a população como a gente tem aqui no SUS. Tá? Sem dúvida. Uma última coisa que eu acho que vale a pena destacar, na Assembleia Mundial da Saúde, que é o principal fórum de deliberação da saúde global, também foi apresentada uma resolução de participação social, que foi muito bem aceita pelos países, e o Brasil, inclusive, foi um dos países que apresentou, né, essa resolução. Justamente tentando trazer também a experiência que tem de participação social, que é um pilar fortíssimo do SUS, também para outras realidades e outras regiões. Então, a gente tem movimentos importantes, normalmente liderados pelo Ministério da Saúde, com parceria com a Fiocruz, parceria com o Ministério das Relações Exteriores, que consegue levar para fora, de maneira muito bem aceita, princípios, valores, norteadores, práticas e formas de atuação que o SUS possui aqui no Brasil. Quando você falou que não tem tanta participação social nas outras nações, eu fiquei, nossa, isso a gente precisa exportar urgentemente. E aí, essa sua fala final já me deu um alívio. Eu falei, opa, acho que conseguimos ter diálogo sobre esse assunto também, que é a joia do Sistema Único de Saúde, a nossa cereja do bolo, é a participação da população, os conselhos populares de saúde, enfim. Isso é realmente incrível e a gente honra a nossa Constituição de 89. João Miguel Stefânio, assessor da presidência da Fiocruz para Assuntos Internacionais e relator geral da nossa Conferência dos Institutos Nacionais de Saúde Pública do BRICS, um evento importantíssimo que aconteceu aqui no Brasil. Obrigada pela sua participação aqui no Repórter SUS, viu? Valeu demais. Eu que agradeço a oportunidade de falar e de poder trocar com você. Foi uma conversa muito, muito fluida, rica de conteúdo, né? Rica de percepções. Eu acho que os nossos ouvintes vão estar muito bem abastecidos com informações e, de novo, conto com vocês para publicar tudo que a gente divulgar nos próximos dias para que possa chegar a cada vez mais pessoas. A conferência não morre aqui no Repórter SUS, não. Nós vamos continuar falando sobre ela na nossa cobertura e sobre saúde no BRICS também. Eu agradeço às nossas ouvintes e os nossos ouvintes. Hoje temos um episódio especial porque estamos num episódio duplo, tratando da conferência desde a semana passada.
O Repórter SUS, como você já sabe, é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Locução e apresentação, Nara Lacerda. Produção, Letícia Holanda. E trabalhos técnicos, Adilson Oliveira. Até uma próxima. A gente vai estar te esperando para debater saúde pública por aqui.